Olá, meus amigos do Fraternidade. Muito feliz em estar mais uma vez com vocês para esse momento de reflexão, de palestras online. É um, é um momento muito importante assim para a gente que está um pouco mais longe de se sentir junto com vocês de alguma forma. Gente que já passou por aí, passou alguns anos e a vida nos retornou, nos levou para outros locais, outras cidades e ter a oportunidade de continuar estar junto com vocês de alguma forma, isso é muito positivo e é uma alegria sempre. E fora assim que a oportunidade que a casa dá a todos nós de estudar obras, de reflexões que talvez a gente não iria buscar. Então as sugestões sempre são muito boas. Então a gente só tem a agradecer. E antes da gente começar, né, a nossa reflexão de hoje, eu vou fazer uma leitura do livro Ainda Hoje, Psicografia de Chico Xavier. Vamos fazer a nossa prece, depois a gente faz a nossa reflexão aqui de hoje. Então é a mensagem 94 que diz assim: o tempo é o mestre invisível, trabalhando aqui e aí, uma espécie de conselheiro que nunca nos deixa de apoiar com as sugestões precisas à obtenção da felicidade. Então, com essa mensagem, eu convido a todos a fecharem os olhos para que possamos agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, pedindo a espiritualidade amiga que possa envolver a todos os nossos corações, auxiliando nas nossas aflições, nos nossos medos, que possa trazer coragem a todos nós para que possamos seguir em frente, realizando o nosso melhor, auxiliando ao nosso próximo. Peço a Deus que olhe por aqueles que estão doentes nos hospitais, em tratamento em vossas casas, aos irmãos e irmãs que estão nas ruas, presos nos vícios, que todos possam ser envolvidos no amor e na misericórdia de nosso Pai. E agradecemos a espiritualidade amiga que sempre está conosco. Que assim seja. É isso aí. Então, hoje, a reflexão que nós vamos trabalhar está no livro Palavras de Vida Eterna, é a psicografia do Chico, do nosso irmão Emmanuel. É a mensagem 115, que é a com firmeza. Emmanuel, ele vai trabalhar Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Então, Paulo vai dizer assim aos Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Aqui a gente vai ver o quanto é forte, né? O quanto é firme Paulo na sua caminhada, no seu trabalho para levar o evangelho, né? Para levar o cristianismo aos quatro cantos do planeta. Então, mas isso exigiu muito, né, de Paulo e também daqueles que se converteram e que também fizeram o seu trabalho. E é interessante que aqui tem um momento que ele diz assim: sempre abundantes na obra do Senhor. Nós precisamos ser abundantes, nós precisamos ser muito na obra do Senhor. Nós não podemos ser um pouquinho ou de vez em quando. O convite aqui é para ser sempre, para que nós possamos nos dedicar e entregar o nosso melhor. E também que todo o trabalho não vai ser em vão. Mesmo que as dificuldades, né, não deixe que nós possamos ser tão abundantes assim, mas que nós entregamos o nosso melhor, aquele trabalho sempre vai ser muito válido e proveitoso. Então, é nisso que Emmanuel vai trabalhar conosco. Então, ele vai, mais uma vez, com brilhantismo, nos explicar esse capítulo e esse versículo. Tá bom? Então, o com firmeza começa assim, ó. Nos dias de aflição e desencanto,
O trabalho no bem é semelhante à marcha do viajor sobre tempestade alternada em fogo e gelo. Conheces possivelmente dias assim. Desilusões alcançaram-te a alma, a afeição de granizo arrasador. Calúnias espancaram-te o sentimento como brasas chamejantes. Perseguições gratuitas aparecerão, quais torrentes de enxurros grosso, dificultando-te os movimentos. Dias de aflição e de desencanto. Aí ele diz aqui, certamente você já conhece dias assim. Então, realmente, nós conhecemos, todos nós já devemos ter passado por dias assim e vamos ainda passar por dias assim, porque acaba sendo natural a gente viver momentos de desilusão, de perseguição, de calúnia. E algumas vezes nós estamos perseguindo, nós estamos caluniando. Então, é esse trabalho que a gente precisa sempre ter, esse cuidado de estar firmes na nossa caminhada, buscando fazer a nossa reforma, ter o cuidado de não ser esse perseguidor do outro, porque às vezes a gente deixa se influenciar e sai do caminho e acaba prejudicando pessoas que estão caminhando no bem. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque quando a gente lê, a gente sempre acha que a gente é o que está sendo perseguido, e algumas vezes é a gente que está perseguido por algum motivo banal, muitas vezes, ou por alguma influência que nós deixamos, mas é importante que nós possamos ter esse entendimento que dias assim virão, independente da nossa caminhada, independente se nós estamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível, eu estou indo no centro, eu estou fazendo a caridade, nós vamos ter dias assim, nós vamos ter dias difíceis. Se a gente pegar o próprio exemplo do Paulo, que se converte, que entrega o seu melhor, quantas dificuldades Paulo teve. E mesmo assim, ele seguiu em frente. Então, isso aqui é para a gente não desanimar, porque mesmo trabalhando no bem, nós vamos ter dias complicados, de aflição e de desencanto, mas precisamos seguir, mais uma vez, com firmeza, firmes no nosso propósito, certo? E continua assim, ó, crises morais repontaram da estrada, à guisa de labaredas, incendiando-te o refúgio. É como se todas as circunstâncias te induzissem ao entorpecimento e ao desânimo. Às vezes, quase só perguntas pelas esperanças, pelas promessas, pelos sonhos, pelos amigos. Ainda assim, persevera no serviço e prossegue adiante. Às vezes a gente tem sim essas crises morais, os desânimos. Eu costumo dizer, eu vou dar algo particular aqui, um testemunho particular. A gente tem várias atividades aqui, graças a Deus, mas nem sempre a gente está animado para ir ao estudo, por exemplo. Nem sempre a gente está animado para ir à palestra, mas o que a gente tem que fazer? E eu faço assim, eu fico firme, mesmo às vezes desanimado por algum motivo, seja por cansaço, seja por situações que estão acontecendo, como diz aqui, né? Às vezes a gente fica meio desanimado, eu não vou não, hoje eu não vou no estudo, hoje eu não vou na palestra, mas nós precisamos ser firmes, né? Nós precisamos ir, porque todas as vezes que eu digo assim, hoje tem estudo, eu não quero ir, e eu vou mesmo assim, que é a vantagem da teimosia. A teimosia tem algumas vantagens, né? De ser firme, eu vou sim, mesmo não querendo eu vou. E aí a gente sai do estudo tão bem, sai pensando assim, nossa, que bom que eu vim. Se eu não tivesse vindo, eu teria perdido a oportunidade, os ensinamentos da noite de hoje. Então, nós precisamos ter essa firmeza assim, apesar dos dias mais difíceis, apesar das desilusões, como ele diz aqui. Às vezes a gente, como ele diz aqui, pergunta da esperança, pelas promessas,
Quantas vezes nos prometeram, quantos amigos talvez nos deixaram pelo caminho, quantas vezes nós deixamos outros pelo caminho, mas isso tudo faz parte, nós precisamos seguir em frente para que nós possamos ter um entendimento. Faz parte os momentos de desânimo, mas faz muita parte também a gente persistir e seguir em frente, porque a gente só tem benefício, né? Mesmo cansados, precisamos trabalhar, porque muitos trabalharam antes de nós para que nós possamos chegar aqui hoje com essa doutrina, com Cristo. Então, nós não podemos reclamar muito de cansaço, precisamos seguir em frente, apesar de qualquer coisa, tá bom? E, continuando aqui com Emmanuel, os companheiros que exterminaram intentos nobres e votos edificantes, tanto quanto os que desprezaram projetos superiores e abandonaram as boas obras, voltarão mais tarde ao labor reconstrutivo, retomando o serviço que a vida lhe assinala, no ponto justo em que praticaram a deserção. Isso aqui também é importante, essa reflexão, né? Porque algumas vezes a gente começa com muitos à nossa volta e vão saindo, vão mudando seus caminhos, e tudo bem, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos buscar outros lugares, outras histórias, outros caminhos, mas a gente tem que saber que aquilo que nós firmamos, aquilo que nós combinamos com nós mesmos, né, com a espiritualidade amiga, antes de vir para a Terra, aqueles projetos eles precisam dar continuidade, eles precisam ser trabalhados. Então, em algum momento, nós vamos ter que retornar aquilo que nós deixamos. E possivelmente, hoje, nessa encarnação, nós estamos partindo desse ponto. Talvez algumas coisas que nós deixamos em outras encarnações, nós estamos agora voltando para mais uma vez tentar realizar. E a gente vê, é interessante, a gente vê muito isso no livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, que ali muitas vezes a gente vai ver espíritos que se arrependeram por não ter feito aquilo que combinaram. Então, muitos capítulos nós vamos encontrar isso. Então, parece que é comum a gente chegar aqui na Terra e não seguir o nosso planejamento. Então, também é algo a nos atentar, porque de 100% a gente tem que tentar atingir o máximo possível daquilo que a gente planejou, daquilo que foi trabalhado muito pedacinho por pedacinho para a gente entregar o nosso melhor aqui. Então, a gente não precisa se revoltar com nada, nós não precisamos ficar bravos com aqueles que deixaram o trabalho, aqueles que firmaram estar junto até o final e em algum momento deixaram de estar. Então, porque isso, cada um tem a sua história, cada um tem aquilo a evoluir, então todos têm o seu tempo. E mais uma vez eu vou dizer, porque quando a gente lê, a gente parece que é sempre nós que estamos certos, os outros que estão errados. Então, quantas vezes talvez eu fui a pessoa que saí do projeto, que saí do caminho. Mas Deus, ele tem paciência, Ele tem misericórdia e vai nos dando oportunidade. Só que nós precisamos saber disso e aproveitar ao máximo todas as oportunidades que Deus nos dá. Isso é muito importante. E se puder ajudar, se puder unir corações, né? Espíritos aqui encarnados e desencarnados com o mesmo propósito, certamente isso vai ajudar. Porque no momento que um talvez vacila ou desanima, o outro vai estar ali para ajudar a fortalecer e seguir em frente, tá bom? E continuando aqui com o nosso irmão Emmanuel, ele diz assim, ó: ninguém se eleva sem atender às imposições da subida. A face disso, todo o esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza, porque toda a ação pela felicidade geral é concurso na obra divina.
Aqui é interessante que ele diz, ninguém se eleva sem atender à imposição da subida. Então, para se elevar, vai exigir esforço. Nós vamos ter que nos esforçar, vamos ter que deixar algumas coisas confortáveis para trás, né? Confortáveis a nível material, e isso vai exigir de todos nós, mas a gente sabe também o quanto isso vai trazer benefícios, a gente sabe o quanto esse elevar, essa subida vai trazer benefícios, mas isso cabe deixar algumas coisas para trás, cabe lutar contra o mundo, porque quantas vezes a gente está trabalhando, fazendo algo que muitos que estão muito presos ainda à matéria não vão entender de forma alguma. Ah, mas por que você está levando comida para as pessoas na rua, para aqueles que estão ali presos nos vícios, né, nas drogas, na bebida? Por que você está fazendo isso? Algumas vezes até os julgamentos são pesados, né, com palavras fortes, vamos dizer assim, e só que eles não estão ainda prontos a entender isso. Então, estão preparados. E a gente roga a Deus que possam se atentar o quanto antes, porque a gente sabe que é necessário auxiliar, é necessário ajudar aquele irmão que está em dificuldade. Então, algumas vezes nós vamos ter que deixar algumas situações que o mundo não vai entender, mas aqueles que já se despertaram, que estão querendo se aproximar de Jesus, que querem caminhar junto com Jesus, a gente percebe que nós precisamos fazer isso. Não foi fácil para ninguém, não foi fácil na época que Jesus esteve aqui na Terra, a gente sabe muito bem que não foi. Então não vai ser fácil agora. Só que vale muito a pena seguir em frente, vale estar junto com Jesus a todos os momentos. Apesar das nossas dificuldades, nós precisamos seguir. E aqui ele diz, todo o esforço no bem, por mínimo que seja, redundará invariavelmente a favor de quem o realiza. Olha como é pouquinho. A gente está falando de abundância lá no começo, mas todo o esforço no bem, seja aquele pequeno, seja aquela paciência que nós não temos, que nós estamos buscando ter, sabe? Aquele pouquinho, eu vou ter um pouco de paciência com esse irmão, com essa irmã. Esse pouco já é muito válido, já é contado, né, a nosso favor de alguma forma. Então, nós precisamos sim buscar pouco a pouco, porque as mudanças que nós precisamos ter, o auxílio ao próximo que nós precisamos fazer, vai começar pouco a pouco. Então, de pouco, fazendo o mínimo, daqui um tempo já está fazendo um pouco mais, está pegando gosto. A gente sabe o que fazer o bem é viciante, graças a Deus, né? É viciante, graças a Deus. Porque toda vez, você pode pegar, eu já falei isso aqui certamente, alguma outra reflexão que nós fizemos, quando nós fazemos a caridade, algo vem a nós, um retorno que eu não consigo encontrar palavras, de verdade. O sentimento que a gente recebe em troca é tão bom, é tão gratificante, que acredito que seja um mecanismo mesmo que Deus colocou em nós de alguma forma para que nós possamos sentir exatamente isso, para que nós possamos nos viciar no bem, viciar em fazer a coisa certa. E mesmo quando a gente falhar, a gente viciar em continuar tentando melhorar. Então, a subida é difícil, vai ser para todo mundo, mas é importante seguir caminhando. Se não dá para correr na subida, vai caminhando. Se não der para ir caminhando, vai arrastejando. Mas a gente precisa continuar subindo. Isso será muito importante para a nossa evolução espiritual, tá bom? E o último trecho, hoje reflexão muito boa, porém vou fazer ela um pouco mais curta, mas com muita alegria, porque essa mensagem de fato ela é muito importante e traz muitos ensinamentos.
E o último trecho ele diz assim, ó: deste modo, mesmo que todos os acontecimentos exteriores conspirem contra nós, permanecemos fiéis ao trabalho do Senhor, estendendo o bem a todos os que nos cercam, na certeza de que o trabalho em nome do Senhor não é em vão. Algumas vezes nós temos sim acontecimentos, julgamentos de pessoas muito próximas de nós, e isso acaba levando a gente a ter dúvidas. Será que é esse o caminho mesmo? E Emmanuel aqui, junto com Paulo, porque Emmanuel está fortalecendo o que Paulo fez e nos traz pelo Evangelho, ele diz: segue em frente, porque o trabalho que nós fazemos em nome de Deus sempre vai valer, sempre será importante, e nós precisamos ter essa força, sabendo que a nossa missão é levar também o Evangelho. Nós temos essa missão, mesmo junto com Paulo. Nós sabemos que as proporções são diferentes, mas Paulo teve essa missão. E ele está o quê? Encorajando a todos nós quando ele traz todos os seus ensinamentos. Quando ele faz as suas cartas às igrejas falando, segue firmes, tenha confiança, não desanime, mesmo com toda a perseguição, com tudo que está acontecendo, vocês precisam seguir, porque isso vai valer a pena, isso vai mudar as vossas vidas, isso vai mudar a vida daqueles que virão. Então, aquele trabalho que foi feito por Paulo lá atrás, ele nos dá a condição de estar fazendo hoje. E nós temos que continuar dando a sequência nesse trabalho. Porque hoje nós estamos lendo Paulo e certamente vamos ler por muito tempo e precisa ler, né? As suas cartas, os seus ensinamentos. Hoje nós estamos lendo Emmanuel, como nós lemos Kardec, isso precisa perdurar, mas passa pelo nosso trabalho, passa pelo trabalho das formiguinhas agora, perto de Paulo, perto de Emmanuel, de Chico. A gente é formiguinha, mas não tem problema nenhum. É tão bom fazer parte desse trabalho. É tão bom poder também falar de Jesus, fazer comentários, ressaltar a história desses irmãos que tiveram aqui encarnados e fizeram o seu trabalho com dedicação e que agora podem nos inspirar. Então, voltando para Paulo, não foi fácil. O trabalho dele foi muito difícil. Ele teve muita perseguição. Quando ele manda essas cartas, as igrejas ali que ele fundou, que as pessoas deram continuidade, eles estavam passando por muitas dificuldades, muita perseguição. Então, a gente sabe, será que a gente consegue? Será que se formos nós lá, será que a gente ia conseguir continuar com firmeza? Então, era por isso que Paulo transmitia essa confiança, né? Essa firmeza no caminho do bem, porque era necessário. E quantas vezes nós precisamos ser lembrados de manter, de ter a fé, de seguir confiantes que Deus sempre está nos amparando. Nós precisamos ter esse entendimento que, apesar das dificuldades, Deus sempre está conosco. Por meio da espiritualidade amiga, sempre está conosco. Nós temos missões, todos nós temos missões. Alguns têm algumas maiores, outras menores, mas todos nós temos o trabalho a fazer. Outros vão ter vidas, encarnações mais difíceis, outros um pouco mais fáceis, mas nós temos aquilo que fazer, nós temos que buscar e na certeza que Deus sempre está nos amparando, principalmente no trabalho do bem. Às vezes a gente começa alguns trabalhos, algumas ações, seja estudo, seja no campo da caridade, do auxílio à sociedade, e pelas dificuldades a gente acredita, por uma bobeira,
que nós não estamos amparados por Deus. E isso é um grande erro, né? Esse é o desânimo batendo, que é, mais uma vez eu vou falar que isso às vezes acontece e é natural que aconteça, mas a gente precisa ter isso muito vivo dentro de nós, porque em cada trabalho, em cada estudo, em tudo que está buscando levar o bem, aqui disse minimamente, aquilo que é pouquinho no bem está sendo auxiliado, está sendo trabalhado. Então é importante que nós possamos acreditar nisso e seguir com firmeza junto com Jesus, porque certamente a gente só vai ter a agradecer quando nós chegarmos no mundo espiritual, tá bom? Então assim, é uma mensagem que eu gostei muito, é um livro muito querido que tem muitas mensagens boas. Então mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui refletindo, conversando de alguma forma com vocês sobre essa obra e essa explicação tão boa que Emmanuel traz para nós, tá bom? Então, muito obrigado e um grande abraço a todos vocês aí do Fraternidade. E para a gente finalizar, vamos fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais um dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aprendendo um pouco mais. Peço que o Senhor possa tocar os corações, auxiliar a todos esses nossos irmãos que estão nos acompanhando, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Pai, por tudo, e que assim seja. Então, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.